Oi, pessoal. Hoje eu quero deixar uma mensagem para você. Eu quero te fazer uma pergunta, tá bom? Deus fala contigo? Hoje a minha mensagem para você hoje. Deus fala contigo? Você ouve a voz de Deus, né? Eu ouço a voz de Deus, né? Eu achava que ouvir a voz de Deus, eu ia ouvir Deus, nossa, Deus falar comigo, assim, ouvir mesmo, né? Mas Deus fala conosco, né? No nosso interior, no nosso coração, Deus fala conosco, né? Por isso que nós temos que estar atento à palavra de Deus para poder você ouvir a voz de Deus, né? E eu quero falar com vocês o que está escrito lá em Deuteronômio 5, 24, né? Onde Moisés, ele tem o privilégio, né, de Deus falar com ele face a face, né? Olha só, naquela época Deus falava com Moisés face a face, naquela época. E por que não hoje, né? Hoje você tem um livre acesso para falar com Deus. Como tem uma música que diz aí que você não precisa pegar fila para falar com Deus, né? Mas o problema não é esse, o problema é você ouvir a voz de Deus. É nós ouvirmos a voz de Deus. Deus fala conosco o tempo todo. O tempo todo Deus fala com você. O tempo todo Deus fala com você, sabe? No seu interior, Deus fala com você, conosco, né? Através dos nossos líderes. Deus fala conosco em sonhos. Deus, ele fala conosco o tempo todo. Nós é que não ouvimos a voz de Deus. Muitas das vezes nós não ouvimos, né? E isso é muito sério, né? Porque para que a nossa vida venha dar certo, para que os nossos projetos, os nossos sonhos venham dar certo, nós temos que ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Na época de Moisés, olha o privilégio de Moisés, Deus falar com ele face a face, né? O povo, olha, naquela época teve aquele povo. Muitos não queriam ouvir a voz de Deus, eles preferiam ouvir a mensagem dada por Moisés. Eles tinham medo da presença de Deus, da glória de Deus, eles tinham medo. E eles falaram: não, que Deus não fale conosco, que fale com Moisés e Moisés transmita o recado de Deus para nós. Mas hoje Jesus, ele morreu na cruz para que o Espírito Santo descesse. Então esse é um privilégio meu e teu, nosso, né? Hoje você tem esse privilégio de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus em sonhos. Você ouvir a voz de Deus, sabe, aí no teu coração, ouvir a voz de Deus através dos teus profetas, através de homem e mulher de Deus. Querido, se você está, sabe, aí aflito, presta atenção quando você estiver conversando com homem e mulher de Deus. Deus fala através do homem e mulher de Deus, através de nós, né? Deus, ele usa meio, veículo que somos nós, seres humanos, para falar com você. Amém? Fique atento. Às vezes você está orando tanto, fazendo jejum, fazendo campanha, e Deus está falando com você e você não nem se atentou. Deus está falando o tempo todo e você que não está ouvindo a voz de Deus. Então, tome cuidado com isso, presta atenção. Olha só, lá em Deuteronômio 5:24, e disse: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Deus, ele fala naquela época realmente o povo tinha medo de ouvir a voz de Deus, né? Como eu falei, você não precisa pegar fila para falar com Deus, né? Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a direção de Deus. Isso é tão importante nesse tempo de quarentena. Então, oh meu Deus, como, sabe, como é maravilhoso você ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Amém? Então fique atento aí. Deus, ele fala com você sim. Não é porque todos nós somos pecadores, todos nós lutamos todos os dias contra o pecado, nós lutamos, não é fácil, mas ele fala com você sim. Às vezes você está falando: não, eu errei tanto, eu falhei tanto, Deus não vai ouvir o meu clamor, Deus não quer saber mais de mim, ele quer saber de você sim, ele vai te ouvir sim. Em nome de Jesus, fica atento, ele está falando com você. Às vezes você está tão perturbada, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes você está tão perturbada emocionalmente, fisicamente, machucada, que você não sabe, você não tem nem paz para ouvir a voz de Deus. Mas se você não tem paz, ouça então, presta atenção.
sabe? Porque Deus ele vai falar com você através de um homem de Deus, através do teu líder, através do teu bispo, teu pastor, através de um homem de Deus. Presta atenção. Quando você está aflito, às vezes você está ouvindo uma pregação, Deus está falando com você. Às vezes você está falando face a face com um homem de Deus. Ele vai falar com você, Deus vai falar com você através dessa pessoa. Mas fique atento, né? Fica atento ao ambiente, fica atento ao homem de Deus. Deus usa pessoas para te abençoar. Deus usa pessoas para falar com você. E às vezes Deus está falando tanto, e você não se atentou, né, para a voz do Senhor através dos filhos dele. Deus usa, sabe, nós, homens e mulheres de Deus, para falar com você. Fique atento nisso, pense nisso, amém? Deus, ele não se calou. Deus, ele está falando com você o tempo todo. É você que não está ouvindo a voz de Deus. Nessa quarentena, querido, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus para que as coisas venham a dar certo, amém? Para que haja paz na sua vida, na sua casa, sabe? Para que alguma coisa boa aconteça na sua vida, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. E Deus, ele está falando com você. E Deus está falando com você nessa mensagem, amém? Deus te abençoe.